Olá, boa noite. Neste mundão de meu Deus, a gente passa por momentos de dificuldade, passa por momentos que às vezes a gente pensa até que está cometendo graves erros, mas nesses últimos dias, eu me propus a fazer esta gravação sobre essas mensagens que Jesus revelou a esse penitente. Esse penitente fez o seu trabalho e esta mensagem ficou na imensidão deste mundo guardado, ficou comigo. Eu poderia ter guardado numa gaveta e não precisar de partilhar ela com ninguém, e aí simplesmente era uma covardia. Mas aí, com este ano, é um ano de muita necessidade para nós seres humanos, eu resolvi gravar, estou gravando e espero que seja de benefício para muitos penitentes que ainda estão no mundo. Jesus Cristo diz: a soberba e a audácia de Satanás pedia justiça contra a humanidade na terra, exigindo justiça da justiça e verdade da verdade. Causou tanta indignação a majestade divina que quis destruir o mundo nesse momento. Porém, o Redentor dos homens, o Filho de Deus feito homem, disse: ainda não terminei a minha missão na terra. Quero que se prolongue o tempo para fechar o círculo da redenção com o número completo e fechar as portas do abismo do inferno e deixar o trono da majestade divina em paz por toda a eternidade no céu e na terra. Isso aqui é promessa, né? Por isso que dá forças para a gente passar por estes momentos, transbordado de alegria, e passar uma promessa como esta para o resto da humanidade que ainda está no mundo. Jesus Cristo disse a Satanás: príncipe maldito, a tua maldade e soberba será eternamente confundida e castigada diante do poder divino. Já te esperava neste tribunal com estas acusações contra a pobre e ingrata humanidade. Fica certo, príncipe da maldade e da revolta, que tudo quanto já fizestes e ainda tens de fazer contra Deus no paraíso e contra o homem e o Filho de Deus feito homem, tudo será para maior confusão e castigo de sua maldita soberba. A pobre, cega e enganada humanidade não te será entregue como exige o teu ódio e maldade, e nem como pede a tua soberba diante da verdade e da justiça. O poder infinito de Deus, o amor e a caridade do Filho de Deus feito homem, na sua sabedoria divina, fez completa a obra da redenção dos homens na terra. Porém, sabendo e conhecendo a tua maldade e o teu ódio e a tua soberba contra o Filho de Deus feito homem e contra os homens, não fechei o círculo da redenção na terra. Deixei aberto e te avisei, porque Deus não teme os seus inimigos e nem faz surpresa na véspera da minha morte. Antes do sacrifício da cruz, fiz o mistério da Sagrada Eucaristia, no qual afirmei que ficava com aparência de morto, porém tão vivo e tão real como subia
e permanecia no céu, e como Deus não faz as suas obras com medo nem maldade, fiz em público e mandei que ensinasse em público até a consumação das minhas verdades na terra. Jurei em testemunho de minha palavra que continuava no mistério da Sagrada Eucaristia a redenção dos homens na terra, até completar o número perdido. Estas poucas gotas de sangue que separei e guardei na véspera da minha morte, foi para te esperar na terceira revolta contra os homens na terra, e para castigar e confundir eternamente o inferno no último combate contra a luz e a verdade, e em testemunho da luz e da verdade negada e desconhecida na terra. Estas pequenas gotas de sangue fazem correr rios de sangue na terra. Jesus Cristo disse: príncipe maldito, para que comece logo a tua confusão e castigo na terra, vou fazer um grande chamado da pobre humanidade cega e enganada no campo das trevas. Vou romper na terra o véu que me oculta aos olhos do mundo e mostrar a realidade e o testemunho da minha palavra, despertando e chamando a humanidade à fé e à obediência, e lembrando as verdades eternas esquecidas entre os encarregados da luz e da verdade, e entre os filhos da luz e da verdade que deixaram o seu caminho real. E neste chamado, os filhos de Deus ouvem a voz do seu Criador e conhece a luz e a verdade, e vem a mim e comunico a este as chamas do meu amor e as verdades eternas, e eles recebem de novo a fé. Será, meus amigos, que é esse o chamado de hoje? Será que eu possa chegar a este tão privilégio momento de anunciar o grande chamado de Jesus para nós que estamos sem sacramentos? Ministerial, mas Jesus aqui nos promete os sacramentos real, que é Ele presente e vivo na Sagrada Eucaristia. Nós que não temos hoje um ministério confiável, Jesus Cristo diz que não tem problema, que Ele será o nosso pontífice e o nosso poder. Recebem de novo a fé inabalável na palavra e nas promessas do Redentor do mundo, e recebe a obediência santa contra a obediência da revolta, e com esta obediência completa e absoluta a Deus, acima de todos os poderes da terra, e unidos aquele que vai se oferecer em sacrifício à majestade divina, darão testemunho da verdade e da luz. Tu, príncipe maldito, verás concorrendo com o teu ódio e a tua maldade e soberba, sem poderes interromper uma segunda redenção, e será maior o número de vítimas sacrificadas a Deus na Sagrada Eucaristia, em testemunho da verdade e da luz, do que o número que já foi sacrificado. Dito isto, por Jesus Cristo a Satanás apareceu diante do trono da majestade divina o homem que nasceu separado dos homens, humilhado e prostrado de joelho
diante da majestade divina, disse: vejo a majestade de Deus ofendida e afrontada pelo poder das trevas e pelo ódio do príncipe da soberba, que levantou na terra a terceira revolta contra Jesus Cristo, contra os decretos divinos, contra a luz e a verdade, e faz os homens desconhecerem a luz e negarem a verdade, saindo do círculo da luz e da verdade e voltando ao campo das trevas, seguindo a maldade da calúnia e do crime, unido a Satanás com a palavra de Deus, e como a palavra de Deus é infalível e os decretos divinos se cumprem, vejo que está próximo a destruição do mundo e a volta do Redentor à terra para o julgamento final da humanidade. Eu ofereço à majestade divina o meu sacrifício na terra para glorificar a majestade de Deus e castigar a maldade, o ódio, a soberba do príncipe das trevas. Me ofereço e peço à majestade divina que me conceda o poder e a liberdade de ser embaixador de Deus na terra, fazendo o grande chamado que Deus pretende fazer da humanidade separada de Deus e de seus mandamentos, cega pelas trevas e enganada pela maldade da calúnia, chora perdida no campo das trevas. Quero descer no campo escuro da guerra, combater e castigar o poder das trevas e a maldade da calúnia, me fazendo sacerdote entre os sacerdotes para dar o testemunho da luz e da verdade na Igreja de Jesus Cristo, contra o poder das trevas e contra a maldade da calúnia na Igreja de Satanás na terra. Renovar a fé inabalável nas palavras e nas promessas de Jesus Cristo na terra e mostrar a obediência completa e absoluta a Deus acima de todos os poderes da terra. Quero chamar e reunir no círculo da luz e da verdade o rebanho do pastor divino desfalecido e perdido no campo das trevas, e quero castigar a Satanás no escuro da terra, combatendo contra sua terceira revolta. Quero proclamar aos homens na terra as verdades eternas, mostrando o caminho real do paraíso, mostrando a luz contra as trevas, a verdade contra a maldade da calúnia, ensinando a virtude contra o crime e a penitência contra o vício, renovando e ensinando o amor e a honra à Virgem Santíssima, desprezada e esquecida na terra pelos filhos da luz, guerreada e injuriada pela família da serpente, e como é decreto de Deus o que houve no princípio, haver no fim, quero que a penitência, o sacrifício da minha vida na terra tenha o poder de defrontar a majestade divina. Unida a Jesus Cristo na Sagrada Eucaristia, castigar eternamente o inferno com a sua maldade e soberba, o que o círculo da redenção seja fechado com o número completo e o trono do Rei do céu e da terra permaneça em paz no claro do dia eterno por toda a eternidade. A majestade divina disse: o teu sacrifício é aceito, agradável e frutuoso diante do poder da justiça e da majestade de Deus. Jesus Cristo é Redentor e Pai da humanidade, e tu, como segundo Cordeiro de Deus, serás defensor e padrinho desta humanidade, segue enganada na terra. O inferno e a maldade dos maus na terra
não terão o poder de impedir o caminho, e tu tens o poder e a liberdade de fazeres o que pedes diante do trono do teu Criador e dos homens, e tens o poder de castigar e confundir a Satanás, inimigo de Deus e dos homens. Segue, Cordeiro de Deus, vítima do ódio e da calúnia, sacrificado na terra pelo ódio e a maldade de Satanás e dos homens. Desce ao campo escuro das trevas e da guerra, tendo a certeza que a luz vai sobre a tua cabeça e o teu caminho será no claro. A paz de Deus te guarda no campo da guerra e no sacrifício, de modo que a tua alma não se perturba, e voltará em paz ao seio de Deus no paraíso. Jesus Cristo disse ao segundo Cordeiro: És amigo fiel de Deus e dos homens, e eu, unido a vós na Sagrada Eucaristia, havemos de combater e sofrer unidos na terra. Disse Jesus Cristo a Satanás: maldito por toda a eternidade, de volta para o escuro da terra, os crimes e a maldade da calúnia, ensinados na terra pelo inferno e praticados pelos homens, te darão a liberdade de saíres do abismo das trevas para teu maior castigo. Reúne todo o inferno na terra, emprega com a força do ódio toda a maldade e soberba contra a luz e a verdade na terra, contra os decretos da majestade divina, e tudo será debalde. A obra de Deus finda, completa e perfeita na terra, conforme o plano e decreto da majestade divina. Os filhos da luz e da verdade têm que chegar ao seu último fim e à completa perfeição que Deus prometeu quando criou e levantou o primeiro homem na terra. Tu, príncipe maldito, inimigo de Deus e do homem, ficarás só com aqueles que te acompanharam no ódio, na maldade e na soberba, e com a grande família da serpente, os herdeiros do ódio, da maldade e da soberba, que seguem na terra o caminho das trevas, adoram a calúnia e amam o crime. Com estes serás preso no abismo das trevas e nunca mais verás a luz do dia eterno por toda a eternidade. Jesus Cristo disse a Satanás: retira-te, maldito, por tua maldade e soberba, ciente que nunca poderá enganar nem vencer o Filho de Deus feito homem na terra. Quando te levantastes a primeira vez contra Deus no paraíso, te mandei perguntar pelo arcanjo São Miguel, quem como Deus, te mostrando que tinha o poder para te confundir e castigar. Quando te levantastes segunda vez na terra contra Deus e contra o homem, te avisei e jurei que me fazia homem para te castigar eternamente, e que seria criada uma nova Eva, a quem a tua maldade e soberba nunca havia de enganar e nem vencer, e ela te pisará a cabeça eternamente. Quando no abismo do inferno maquinastes a terceira revolta contra o Filho de Deus feito homem e contra os homens na terra, lá mesmo no abismo te falou um condenado obrigado pelo poder de Deus, te lembrando o poder soberano de Deus e o castigo do peso da sua justiça. Lá mesmo no abismo te falou o arcanjo São Miguel, te mostrando o poder infinito e soberano de Deus, e que tinha
criado mais 2 oceanos de todos os doentes que se banhassem nesses oceanos, ficavam completamente curados, e te disse que a tua soberba e maldade ainda podia ser curada, e tu voltavas ao paraíso mais perfeito do que eras, se humilhasse, pedisse a Deus a graça de te banhares nesses 2 oceanos. A tua soberba e maldade recusou o remédio que podia te dar ainda a vida, e por tua maldade e soberba a tua morte será eterna, como a vida de Deus é eterna. Jesus Cristo, disse Jesus Cristo, maldito príncipe, a tua soberba e maldade te deu o trono de rei do crime no abismo do inferno, porém não serás o rei dos homens, e nem o poderás reinar na terra, como presume a tua soberba, porque o Filho de Deus feito homem levantou o seu trono de luz e verdade na terra, e jurou ser o rei do céu e da terra. E o Filho de Deus feito homem não muda de figura nem de caminho. A nuvem negra que se levantou do escuro do abismo para impedir a luz do sol aos habitantes da terra, esta nuvem será destruída pelos raios do sol, e os habitantes da terra que desejam ver a luz e o seu caminho real seguem no claro, e só ficarão perdidos no campo das trevas os que não quiseram a luz. Jesus Cristo disse: dentro deste círculo da redenção, vou romper o véu que me oculta aos olhos dos homens, e mostrar na terra a luz, a verdade e o testemunho da palavra de Deus, e chamar a humanidade dos 4 cantos do mundo que venham receber a luz e ouvir a verdade pelo som da trombeta de Deus quebrada na terra em testemunho da verdade. E para teu maior castigo não haverá força nem poder humano que possa interromper o chamado de Deus na terra, até que complete o número de Deus, e então será queimado o campo das trevas com a grande família da serpente, e a nova Eva como mãe dos filhos da luz e da verdade, que choram nas trevas e no cativeiro do inferno, vai mostrar novamente na terra o seu poder de rainha do céu e da terra, quebrando as cadeias do inferno e dando a liberdade aos filhos da luz e da verdade, e voltarem ao seu caminho real, voltando das trevas para a luz e da maldade e da calúnia às verdades eternas. E a serpente era calcada novamente debaixo dos pés da segunda Eva por toda a eternidade. Pois bem, hoje foi um daqueles que é impossível participar sem derramar muitas lágrimas, e eu, como sempre, todos os anos, nestes períodos, era a minha alegria de todos os anos. E hoje vocês participaram de uma mensagem como essa. E aí daquele que não receber e não aderir esse chamado de amor de Jesus Cristo, e dizendo que nós, quanto mais pobres, mais valor temos diante dele. Então, todos uma noite abençoada, fique com Deus, e salve Maria Santíssima, vencedora da serpente maldita.